Brasília, começou ontem oficialmente o ano do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. E no Congresso houve a renovação das presidências das casas, com Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, como presidente da Câmara dos Deputados, e Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, de volta à presidência do Senado depois de 4 anos. Nós até trouxemos ontem aqui no Primeira Análise que os dois tiveram votações expressivas e ganharam com tranquilidade. Mas esse resultado vem com um preço. E esse preço é o assunto do dia na conversa com a editora-chefe de O Tempo em Brasília, Francine Ferreira. Bom dia, Fran. Ei, Dani, bom dia para você, um bom dia também para todo mundo que nos acompanha. Bom, Fran, vamos falar então dessas cobranças, né? Agora a conta vem, ganhou acordos cumpridos do lado de lá, agora o lado de cá, né? Vamos chamar assim, para ficar mais fácil, do lado de lá os parlamentares e os partidos, do lado de cá as presidências que foram eleitas. Agora começa a parte das cobranças, né? O que os dois vão ter que lidar agora? Com o que eles vão ter que lidar? Pois é, Dani, agora todo mundo quer um pedaço do bolo aí, né? A festa tá chegando ao fim, é hora de entrar nesse dia a dia. Tem muita coisa na conta, mas uma das principais delas é justamente o que? A divisão das comissões, né? Quem vai ficar na presidência de cada comissão, há acordos para trocar a presidência das comissões de um ano em um ano, mas enfim, vamos começar com o Senado, que o cenário ele tá um pouco mais certo neste momento. Há uma expectativa, inclusive, que o presidente eleito do Senado, Davi Alcolumbre, né, ele instale essas comissões hoje, ou seja, essas comissões para elas começarem de fato aí a começar a trabalhar. Geralmente, um membro mais idoso de cada comissão chama uma reunião e aí é feita a eleição, né, para decidir presidentes e vice, mas tudo isso é de um grande acordão. Últimos ajustes estão sendo feitos, mas o PL, que é uma das maiores bancadas, a maior após o PSD, por exemplo, a expectativa é que fique com a Comissão de Segurança Pública e aí o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, no comando. Essa comissão por si só, né, o próprio nome diz que já é caro aí para a oposição. Tudo indica que deve ficar. Por outro lado, também deve ter uma outra comissão importante quando a gente pensa em emendas parlamentares também, que é o do Marcos Rogério, que aí seria com o Marcos Rogério, e por último também a de esportes, mas ainda não é certo, com o Romário. A senadora Damares Alves não é do PL, mas ela é do Republicanos e muito próxima aí a essa ala de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e tudo indica que ela deve ficar à frente da Comissão de Direitos Humanos. Agora, se a gente for olhar para o PT, há uma outra divisão que é justamente pensando aí em comissões caras para os petistas, que ficaria com a Comissão de Educação e Cultura nas mãos de Tereza Leitão e, por outro lado, a de Meio Ambiente nas mãos de Fabiano Contarato. Agora, também, só para explicar, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da casa, ela ficaria aí nas mãos de Otto Alencar, do PSD, porque o PSD é a bancada maior do Senado, Dani. Então, no Senado, a gente tem essa expectativa, então não teve muita briga, não, em relação ao que vai ficar com o quê, porque cada um meio que ficou com um tema de sua preferência. Foi um acordo mesmo, né? Pediram uma pizza, cada um pediu um sabor, e aí foi isso, cada um ficou feliz aí com a sua própria fatia. E vamos esperar que não tenha nenhum conflito e que não atinja, né, a população nesse sentido. Fran, e na Câmara, qual que é o cenário? Tá mais embolado? Tem mais disputa? Tá mais embolado, até pelo tamanho também, né? Quando a gente olha para o Senado, 81 senadores. Olhando para a Câmara, 513 deputados e muita gente aí querendo um pedacinho desse poder, né? Tem expectativa de uma outra reunião de colégio de líderes hoje da Câmara, justamente para tentar achar um meio termo. Mas falando das maiores bancadas, de novo a gente fala do PL, tem 93 deputados na casa e foi importante, um partido importante para a eleição de Hugo Mota. Há aí uma briga entre PT e PL na Comissão de Saúde, né? Então, e principalmente porque
mais da metade, a metade das emendas, elas têm que ir necessariamente para a área da saúde. Então, a gente está falando mais dinheiro para que cada parlamentar possa aplicar no seu reduto, né, de certa forma. Então, há essa briga, porque o PL quer, uma vez que tem 93 deputados, mas, ao mesmo tempo, o PT quer continuar no comando com aí o doutor Francisco, que é deputado pelo Paraná. Então, há essa queda de braço em relação à Comissão de Saúde. Comissão de Constituição e Justiça, o PL também está querendo, mas, pelo que tudo indica, não deve ficar aí. E no ano passado a gente viu muito importante para a oposição, porque vários temas passaram por lá, PEC do aborto, enfim. E aí, Dani, tem uma outra, que é a Comissão de Relações Exteriores, mas a briga está dentro do próprio PL, porque o Eduardo Bolsonaro, que já foi presidente desse colegiado, ele quer estar novamente à frente dessa comissão, mas o PL está tentando uma mudança, aí seria com Luiz Felipe de Orleans e Bragança na frente dessa comissão. Então, a gente está vendo essa briga aí, e a grande dúvida é a Comissão Mista de Orçamento, a comissão mais importante do Congresso Nacional. O PSD está tentando ficar com esse colegiado, mas ainda não tem nada fechado, então a gente continua acompanhando. Obviamente, só mais um ponto, o PT deve ficar também com a Comissão de Fiscalização e Controle na Câmara dos Deputados. Esse controle, né, de um orçamento importante, como vai ser o da saúde, por exemplo, é muito importante até pensando no ano que a gente está, né, no ano que precede as eleições, e para esses deputados é muito importante que eles tenham essa atuação nos seus redutos para garantir reeleições em 2026, para garantir que seus apoiados sejam eleitos, enfim, só para o nosso público ficar a par desse interesse, assim, né, que não é um interesse, eu estou interessado nesse assunto específico porque eu gosto desse assunto. Também existem outras questões envolvidas em todos esses interesses, né, Fran? Eu acho que os deputados, eles são eleitos com base também nas pautas e, é claro, é natural que eles vão querer estar em comissões e presidir comissões que dizem respeito a esses interesses e a esse eleitorado que é sempre quem dá votos, né, para a eleição desses parlamentares. Bom, a gente tem também a questão do governo, né, da relação do governo com esse novo ano legislativo. E a gente teve ontem aí algumas manifestações, enfim. E aí, para a gente falar um pouco mais sobre isso, a gente conversa com o Levi Guimarães, diretamente do Planalto Central, falando aí sobre a situação do governo em relação a esse novo ano no Legislativo que começa. Oi, Levi, bom dia, seja bem-vindo à Primeira Análise. Olá, Dani, muito bom dia para você, para a Fran e para todo mundo que nos acompanha aqui no Primeira Análise. Pois é, essa sessão de abertura do ano legislativo, muitas vezes ela é meramente protocolar, com um representante do governo ali lendo a mensagem presidencial com as prioridades do ano, mas ontem ela teve um certo tumulto ali em alguns momentos, né? Teve, por exemplo, guerra de boné entre governistas e oposição, provocações ali de lado a lado, e também a oposição explorando muito, por exemplo, a questão da inflação dos alimentos, que tem sido um calcanhar de Aquiles aí para o governo Lula, e os governistas com gritos de sem anistia, em referência ao projeto que anistia os presos pelos atos de 8 de janeiro, que aconteceram há pouco mais de 2 anos atrás, aqui na Praça dos Três Poderes. Levi, vou te interromper. Em meio a tudo isso, quem precisou intervir... Desculpa, Levi, só para te interromper para o nosso Dani. espectador que está aí com a imagem na sua live, que tem a imagem dos bonés que foram usados pelos parlamentares, que a gente tem o boné dos governistas, né, que diz o Brasil é dos brasileiros, com cores em azul e amarelo, verde e amarelo, azul e branco e verde e amarelo, e em resposta a esses bonés, né, a gente tem o boné da oposição, que tem os dizeres aí, alimentos, desculpa, eu esqueci aqui exatamente a frase do boné, mas era basicamente alimentos baratos novamente com Bolsonaro em 2026. Então, essa disputa, né, de narrativas, de ideologias, enfim, que pautou muito essa reunião, essa primeira reunião do Congresso ontem. E aí, Levi, você ia falando sobre a intervenção, né, que teve que acontecer. Pois é, esses bonés, inclusive, eles começaram no sábado, durante a eleição
para as presidências da Câmara e do Senado, com alguns ministros do governo Lula com esse boné aí azul escrito Brasil e dos brasileiros, e em referência até aqueles bonés dos apoiadores do Donald Trump lá nos Estados Unidos, né, do Make America Great Again. E foi uma ideia do chefe da SECOM aqui, do Planalto da Comunicação, que é o Sidônio Palmeira. E aí, em meio a todo esse tumulto, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, precisou intervir para acalmar um pouquinho os ânimos. Vamos ouvir. Queria pedir, primeiro, na defesa do Congresso brasileiro, na defesa do Poder Legislativo brasileiro, em respeito a uma sessão muito importante do Congresso Nacional, onde todos nós reunimos deputados, deputadas, senadores e senadoras, com a presença de autoridades constituídas no nosso país, em uma abertura solene que, por favor, por gentileza, peço a cordialidade de todos, deputadas e deputadas, neste dia muito importante para a democracia brasileira e para a história do parlamento brasileiro. Pois é, a gente ouve aí então o pedido do... Pois é, e essa discussão... Desculpa, Levi, do presidente do Congresso, pode falar. E essa questão do PL da anistia é um grande cabo de guerra entre governo e oposição aqui em Brasília, porque além dos condenados aqui pelo 8 de janeiro, essa anistia poderia beneficiar, por exemplo, políticos que são investigados por supostamente terem incitado aí esses atos, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, por isso também esse projeto interessa tanto à oposição, mas o governo Lula, evidentemente, é contra essa proposta, né? E é um ponto inegociável para os governistas, enquanto que tanto o Davi Alcolumbre quanto o Hugo Mota, o presidente da Câmara, já deram sinais trocados sobre isso. Alcolumbre disse que não vai travar os debates sobre esse projeto, caso eles avancem, mas ao mesmo tempo já disse que ele não é uma prioridade, porque não é um projeto que vai pacificar o Brasil, e que a prioridade hoje seriam projetos, por exemplo, de combate à pobreza e também às desigualdades. Mas tanto Alcolumbre como o Hugo Mota foram eleitos com apoio dos governistas e também da oposição. A oposição espera que eles deixem esse debate avançar, enquanto que os governistas contam que eles vão ser ali parte de uma trava para essa anistia. Então é um debate importante aqui no ano de 2025 no Congresso. Levi, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre à Primeira Análise com mais informações aí de Brasília. Obrigada. Bom, e aí a gente volta, Fran, com você para falar sobre essa expectativa realmente do avanço do projeto de lei que anistia os condenados pelo 8 de janeiro. O que você entende, assim, qual que é a sua previsão de acordo com o cenário que vai se formando em Brasília, com as investidas da oposição, com essa tentativa do governo de frear o avanço dessa pauta? Pois é, Dani, a gente estava falando aqui sobre cobranças, né? Esse PL da anistia tá na pauta da oposição para cobrar de Hugo Mota e Alcolumbre, mas até como o Levi adiantou, né? Não é prioridade de nenhum dos dois isso, principalmente porque eles querem focar esse início de gestão, tanto no Senado quanto na Câmara, em questões mais econômicas, em questões mais práticas, que possam dar um sinal de que estão trabalhando para o Brasil e evitar o quê? Polêmicas. Então, o que Hugo Mota e Alcolumbre vão tentar fazer nesse início é justamente sair pela tangente e não se envolver em polêmicas, em temas mais temas mais conservadores, como aquele que trata do aborto e essas outras questões. Então, é uma cobrança da oposição, mas por hora eles pretendem esticar, colocar tudo isso em banho-maria, como até mesmo aquele outro projeto em relação à regulação das redes sociais. Então, essa vai ser a tônica realmente, e para o governo também não é interessante tratar disso. A única polêmica que a Mota e a Alcolumbre querem tratar é justamente sobre as emendas parlamentares para evitar qualquer tipo de suspensão por parte do judiciário. Então, eu acho que, em resumo, assim, né, para a gente finalizar,
Quem sai ganhando com isso tudo? Governo ou oposição? Qual que é a sua avaliação, Fran? Pergunta difícil. Não sei. Nesse momento, Dani, o governo sai aí na frente, né, justamente, mas aí vai depender daquilo, né? Se não vai irritar o Columbre ou Mota. Então, assim, dependendo de que projeto vai ser enviado, principalmente da área econômica, a resposta pode vir por meio aí de pautar, ou pelo menos discutir, nem pautar, mas colocar para discussão o projeto da anistia. Não mexendo nos interesses, né, dessas presidências, acho que o governo tem chance de sair assim, ganhando nessa situação, mas, é claro, não é nesses interesses. Acho que dura uma semana, viu? Mas não são esses interesses, né, que tem que ser priorizados. Infelizmente, os que precisam, que são os do povo, às vezes são meio deixados de lado.